pessoal do processo do trabalho, das aulas de quarta-feira? Vocês pensaram que vocês não teriam aula? Se enganaram. Pessoal, é uma alegria estar com vocês, ainda que não fisicamente, né, não presencialmente, mas a gente vai tentar passar por esse período da forma mais tranquila possível e da forma também que vocês não sejam prejudicados em conteúdo. Então, como que nós vamos fazer? Vou passar algumas orientações para vocês e depois a gente segue com a aula. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que faço votos que todos vocês se cuidem. Nós estamos passando por um momento de isolamento social. É um momento importante. Vamos cuidar das nossas famílias e cuidar da gente para que esse período passe, porque ele vai passar, e que a gente possa chegar após esse período aí de forma saudável, alegre e também fazendo as nossas reflexões a respeito do que a gente aprendeu com toda essa situação, né? Porque isso é importante, tentar manter a calma, manter a nossa inteligência quando nós tomamos medidas como essas de suspender as aulas, de nos afastarmos, de tentar ficar mais em casa. Na verdade, nós estamos exercendo aí a nossa inteligência, tomando medidas. É claro que a gente tem que manter uma serenidade na alma para tentar que a gente fique num clima o mais leve possível, embora eu sei que seja difícil, muitas pessoas estão com muito medo, mas cabe a nós, então, colocarmos a nossa inteligência aí a favor desse momento que precisa de paz, né? Precisa de tranquilidade para que consiga passar. Vai passar. Não esquecer que a gente tem ainda vida, tem um sol lá fora que continua brilhando, hoje está nublado, né? Mas que a vida segue. Então nós temos que nos adaptarmos aí da forma que a gente consiga. Ainda bem que nós temos tecnologia hoje para manter os nossos encontros, então ainda que virtuais e com qualidade. Adianto para vocês que eu estou aqui na minha casa, em algum momento pode ser que passe algum gato. Eu sei que a qualidade do vídeo não está 100%, mas eu imagino que em termos de conteúdo a gente vai conseguir conversar normalmente. Então, ó, a gente vai fazer a aula, não me deixem, tá? Continuem aqui comigo. Eu ficarei disponível para eventuais dúvidas, vocês têm os meus contatos e vou seguir com as orientações então. Por hora, em relação ao coronavírus, à Covid, que vamos tentar manter serenidade. Eu sei que não é fácil, que há um medo, mas a gente tem que prosseguir. E aproveitem esses tempos também que vocês estarão aí mais resguardados para estudar, para ler, né? Quando a gente voltar às aulas, a pergunta que eu farei para vocês é: que livro vocês leram? O que vocês estudaram? E vou perguntar também o que vocês aprenderam, né, nesse período. O que a gente aprendeu de novo. Mas vamos para as orientações. Pessoal, estou fazendo então essa videoaula, vou tratar do tema em que nós conversaríamos em sala de aula. Vou disponibilizar também no AVA de vocês uma atividade. Porque por hora a gente não sabe até que momento nós ficaremos com as aulas suspensas. Por hora seria um pequeno espaço de tempo, né? Poucos dias, mas a gente ainda não sabe. Vou disponibilizar no AVA. Aí, então, eu vou colocar no AVA no encontro 5. Vou colocar o link do vídeo e vou colocar a atividade. E lá na atividade, nas orientações da atividade, com data para entrega, tudo certinho. Podem ficar tranquilos. E o vídeo, eu postarei o link lá no AVA de vocês e também esse vídeo estará disponível no YouTube, no meu canal, que é o Saberes Poderes. Por enquanto está público, mas eu vou copiar o link para que eu possa deixar ele privado só para nós mesmo aí da disciplina do processo do trabalho aí termos acesso. Mas por hora está público, todo mundo pode ter o acesso, ok? Se
houver algum corte no vídeo por conta do tamanho, eu volto na sequência com outro vídeo, isso não é problema. Conto com vocês, então. Eu estou aqui, mas estou imaginando que eu estou naquela sala imensa com vocês, né, Guilherme? O Guilherme dando os exemplos, fazendo as perguntas. O pessoal da turma da Jaqueline Scarparo também, ó. Espero que todos, que nesse vídeo todos estejam aí assistindo e o restante aí do pessoal. Então vamos lá. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é a respeito da organização da Justiça do Trabalho. E vou colocar uma atividade para vocês e com certeza nessa atividade vai ter uma petição inicial, né, gente? Para vocês realizarem, porque já era a nossa proposta, lembra? Que a gente ia começar aí a peticionar em sala. Então a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente só não está juntos fisicamente, ok? Então vamos lá. Como que a Justiça do Trabalho ela é dividida? Como que a Justiça do Trabalho ela é organizada? Eu sei que muitos de vocês já têm essa noção porque vocês estudaram Direito do Trabalho comigo. Mas o momento de a gente tratar então desse assunto seria agora, que às vezes eu me antecipo. A Justiça do Trabalho ela é composta pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e pelos juízes do trabalho. Nós temos que lembrar que a Justiça do Trabalho ela é uma justiça federal, mas ela é especializada no direito do trabalho, na proteção ao trabalhador. Então, me lembro que na aula da semana passada, eu ainda comentei com vocês, juiz do trabalho é juiz do trabalho, não é juiz de direito. Juiz de direito é o juiz estadual, da Justiça Estadual. Juiz do trabalho, então, quando eu vou endereçar as petições, eu colocarei juiz do trabalho. Então, vamos lá, o TST. Como que o TST é composto? O TST ele é composto por 27 juízes que são denominados ministros do trabalho. Nós temos aí a divisão em relação às formações, às competências, mas vejam comigo, são 27 juízes em que, vejam que é número ímpar, né? 20 para desempatar. Eu terei no corpo desse Tribunal Superior do Trabalho, que tem sede em Brasília, eu terei juízes do trabalho, membros do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, e advogados. 1/5 desses 27 ministros vão ser direcionados para advogados e para membros do Ministério Público do Trabalho, de forma que as vagas vão sendo supridas alternadamente. Para os advogados, eles irão participar de uma lista na OAB que vai sendo filtrada e vai ser então o advogado nomeado pelo presidente da República. Lembrando que os ministros do TST devem ter entre a idade 35 e 65 anos de idade. Agora eu estou falando dos advogados. Os advogados então têm vagas garantidas pelo 5º Constitucional. E esse advogado deve ser um advogado que, além de cumprir a idade entre 35 e 65 anos, ele também tenha mais de 10 anos de exercício da profissão. Obviamente, com uma conduta idônea, ilibada, um profissional aí que ele seja reconhecido, então, pela sua destreza profissional, mas também pela sua honestidade. Então, nós temos vagas para advogado. Você que vai ser advogado, você pode, num futuro, ser um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sim, indicado pela OAB, filtrado pelas listas, né, a lista sextupla, depois uma lista tríplice, e nomeado pelo presidente da República. E aí nós temos também a vaga do 5º Constitucional para membros do Ministério Público do Trabalho, também com idade entre 35 e 65 anos e mais de 10 anos de exercício na profissão do Ministério Público do Trabalho.
esses membros do Ministério Público do Trabalho, as vagas para eles serão alternadas com os advogados, e entre os procuradores do trabalho, a nomeação correta é procurador do trabalho, não é promotor de justiça do trabalho não, tá? Embora seja do Ministério Público. As vagas serão alternadas entre antiguidade e merecimento. Então, surgiu lá uma vaga que vai ser destinada para o MPT, eu darei uma vaga para quem está na vez em relação à sua antiguidade, tenha mais tempo de carreira e se interesse, né, pelo cargo. Não significa que todos os procuradores vão participar dessa seleção da vaga para o TST. Mas então aqueles que se interessam, eu farei alternado, uma vez por antiguidade, outra por merecimento. E aí eu supro então a vaga do Ministério Público do Trabalho no TST. Então, o Tribunal Superior do Trabalho ele é composto por advogados de carreira, membros do Ministério Público do Trabalho de carreira e juízes do trabalho. O restante das vagas são destinadas então a juízes do trabalho. Essa composição eclética, tendo advogados, procuradores do trabalho e juízes, é essencial para a nossa harmonia no trabalho do Tribunal Superior do Trabalho, porque eu tenho diversas visões de trabalho. Uma coisa é o advogado, o trabalho do advogado, outro é o entendimento do procurador do trabalho e do juiz do trabalho. Então, enriquece. Então, o TST, sede em Brasília, composto por 27 ministros, que são juízes do trabalho. Quando vocês pegam num livro, na doutrina, estará lá 27 juízes, que serão denominados como ministros do TST. E aí nós temos os TRTs, que são os tribunais regionais do trabalho. O TRT, ele vai ser composto por 7 juízes, que nós chamamos de desembargadores, 7 juízes, número ímpar para dar desempate. O TRT, ele tem sede nas cidades, em regra, nas capitais. Mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, a gente tem TRT em Campinas, por exemplo. Nós teremos os tribunais regionais do trabalho divididos em regiões. Exemplo, Paraná, 9ª região. Minas Gerais, um estado que eu adoro, 3ª região. Então, São Paulo, 15ª região. Nós temos os tribunais regionais do trabalho divididos por regiões e todas as justiças do trabalho daquela região, então, vai abranger aquela região. Exemplo, o nosso TRT em relação à Justiça do Trabalho de Bandeirantes, 9ª região. A Justiça do Trabalho, a Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, pertence à 9ª região. E lembrar também que não são todos os municípios que têm Vara do Trabalho. A Vara do Trabalho representa o Tribunal Regional do Trabalho. Quando eu não tenho a Vara do Trabalho na cidade, nós já teremos delimitados, então, a qual Vara do Trabalho os municípios pertencem. Por exemplo, Santa Mariana pertence à Vara do Trabalho de Cornélio Procópio. Então, as cidades ao entorno, se vocês entrarem no site, no TRT da 9, por exemplo, ou outro TRT, você já tem certinho um rol de cidades que pertencem a cada Vara do Trabalho. A Vara do Trabalho, então, é onde se darão as práticas processuais trabalhistas em relação às audiências, ao trabalho dos juízes do trabalho e servidores da Justiça do Trabalho. E aí eu tenho ainda compondo então a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho. Os juízes do trabalho são pessoas que são formados em direito, bacharéis em direito, que foram aprovados num concurso público e tendo mais de 3 anos de experiência, todos os requisitos que vocês já sabem, porque vocês se interessam por concurso e acabam tendo as informações antes mesmo da disciplina.
Então, juiz do trabalho, ele vai ser aprovado num concurso público, tendo cumprido os requisitos, né, dos 3 anos de prática, sendo aprovado em todas as fases. O concurso da magistratura do trabalho, ele é composto, então, por uma fase objetiva, numa prova objetiva, a fase dissertativa, em que eu terei também a elaboração das peças, a prova prática, terei a prova oral e, posteriormente, então, tendo sido aprovado nessas fases, há aquela investigação social e criminal em relação ao candidato. A magistratura do trabalho, como vocês sabem, ela é especializada, então ela vai trabalhar apenas com os processos relacionados às relações de trabalho. A próxima aula, na sequência dessa, nós vamos trabalhar as competências. E aí, se nós não tivermos ainda voltado às aulas presenciais, farei o vídeo aqui para vocês. Então, a Justiça do Trabalho, composta pelo TST, TRT, Juízes do Trabalho. E lembrando que os juízes do trabalho gozam de todas as prerrogativas em relação à magistratura, como inamovibilidade e irredutibilidade de salário, lembrando também da vitaliciedade. E eu tenho que falar então sobre o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele é órgão essencial para que se realize a Justiça do Trabalho. E vocês já ouviram muitas vezes eu falando a respeito dele. O Ministério do Trabalho, ele é dividido em procuradorias, subprocuradorias, e nós temos os procuradores do trabalho. Quem for aprovado no concurso do Ministério Público do Trabalho é denominado procurador do trabalho. Nós temos poucas procuradorias, é verdade. Por exemplo, na nossa região aqui de Bandeirantes, a nossa Procuradoria do Trabalho é em Londrina. Então vejam que eles abrangem uma vasta região. Lembra quando a gente conversou sobre trabalho escravo lá no Direito do Trabalho, que eu falava muito sobre o Ministério Público do Trabalho? Então, a gente já falou a respeito da deficiência de procuradores, de número de procuradores que nós temos no Ministério Público do Trabalho. Porém, o trabalho deles é essencial à Justiça do Trabalho. Por quê? A função do Ministério Público do Trabalho é agente e interveniente. Então, quem for aprovado no concurso, que é também semelhante ao da magistratura em termos de fases, objetiva, dissertativa, a prova oral, quem for aprovado nessas fases, com garantia de um salário maravilhoso, que vocês sabem, porque eu já comentei em aula, vai ser o Ministério Público do Trabalho o responsável para cuidar, zelar e inclusive trabalhar com a prevenção em relação ao trabalho das minorias. Se vocês entrarem no site do MPT, vocês verão lá que tem várias campanhas de trabalho de prevenção. É um trabalho muito lindo, gente. Para quem gosta de direito do trabalho, é um trabalho muito bonito. Eu sei que na prática eles estão em exaustão, com uma sobrecarga de trabalho, porque são poucos procuradores. Inclusive, nós temos um concurso em trâmite. Teve prova, a primeira fase da prova foi no Dia da Mulher, dia 8 de março. Então, nós temos aí, não é um número muito alto de vagas, não tem muitos concursos, mas é um cargo muito bonito que vai lidar com as relações de trabalho das minorias. Então, lá vocês encontrarão no site cartilha do trabalho escravo, trabalho da mulher, combate ao trabalho infantil, cartilha do trabalho do deficiente, incentivando que a sociedade contrate as pessoas com deficiência. Então, sobre tráfico de pessoas, é um site muito rico para realizar pesquisas. Eu, nas aulas, sempre levo informações para vocês do site do Ministério Público do Trabalho. Utilizei o site do Ministério Público do Trabalho para realizar a minha dissertação, porque lá nós temos dados e todo um trabalho de prevenção. É um trabalho muito bonito, que enriquece muito para quem estuda o direito do trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho vai atuar em ações civis públicas, promovendo e trabalhando aí nos inquéritos,
trabalhando também no preventivo, com campanhas e ele intervindo também nas ações e fiscalizações. Pessoal, quando a gente fala de justiça do trabalho, nós temos muito claro ali, né, TST, TRT, Juiz do Trabalho, MPT. Mas, ainda que muitas doutrinas não tragam, eu faço questão de trabalhar com vocês em relação ao cargo do auditor fiscal do trabalho. Porque quem coloca a mão na massa para fiscalizar é o auditor fiscal do trabalho, compete a ele. E eu sei que às vezes as pessoas passam pela faculdade batido, sem conhecer esse cargo, a importância desse cargo na Justiça do Trabalho. Então, o auditor fiscal do trabalho, ele é quem realiza a fiscalização em relação às denúncias, em relação, por exemplo, a trabalho escravo, se houver uma denúncia, é o auditor fiscal do trabalho que fará. Ele está vinculado à Secretaria do Trabalho, antigamente era vinculado ao Ministério do Trabalho, o cargo era do Ministério do Trabalho e Emprego, não era cargo vinculado ao Judiciário, ao Ministério Público, é um cargo, então, relacionado ao Executivo, vinculado ao Executivo. Esse cargo de auditor fiscal, ele também é exercido mediante prova de concurso público. O auditor será aprovado no concurso público, concurso de provas e títulos, que também passará por um rigor de uma prova objetiva, uma prova dissertativa. Para ingressar no cargo, não precisa ser formado em Direito, tendo qualquer curso superior e sendo aprovado no concurso público, então ele pode tomar posse no cargo de auditor. Digo para vocês que é um cargo muito interessante, é um cargo de fiscalização, mas um cargo com um salário bem alto, que em sala de aula eu já falei para vocês, e é um cargo que tem uma deficiência muito grande em número de auditores. Nós temos aí a expectativa de um concurso todos os anos. Na verdade, lá em 2016 tinha uma expectativa, 2015, me lembro, não teve o concurso até hoje, e naquela época, em 2016, a previsão era para 800 vagas. Depois, posteriormente, tive aí a notícia que para suprir mesmo, teria que ter mais de 1.200 vagas, aí há uns 2 anos atrás. Então, é um concurso atrativo, mas eu tenho que falar para vocês do cargo, né? Não do concurso. O auditor fiscal, ele é figura importantíssima na justiça, para que a Justiça do Trabalho trabalhe e para que as relações de trabalho também funcionem aí de forma harmoniosa e equilibrada. Hoje, na nossa região, eu não sei hoje exatamente, mas até a última vez em que eu fiz a pesquisa, que faz pouco tempo, quem nos atendia era um auditor lotado em Santo Antônio da Platina, que acaba conseguindo realizar apenas as atividades técnicas, porque é um só. Enfim, talvez esse quadro tenha mudado, mas o que eu quero passar para vocês é que nós temos poucos auditores por região atendendo. Então, acaba aí comprometendo a fiscalização, mas é um trabalho belíssimo, um trabalho que tem um salário muito atrativo, porém, para a sociedade colabora muito, porque ele vai realizar os trabalhos de fiscalização, faz aí algumas apurações de infrações, tem também a parte administrativa, é claro, mas a gente, quando trata de direito do trabalho, a gente tem que lembrar desses profissionais. Pessoal, o que eu falei aqui para vocês sobre organização da Justiça do Trabalho, eu quero que vocês façam a leitura do artigo 111 seguintes da Constituição Federal, porque lá nós temos aí essa divisão, essa organização. E a gente tem que lembrar aqui também a respeito de uma divisãozinha, que eu vou fazer a leitura no livro para vocês, para que eu não deixe passar batida nenhuma em relação ao TST. Ó, livrão do Renato Saraiva. Em relação ao TST, eu vou olhar para o livro para eu fazer a leitura, então eu vou me desconectar aqui com vocês e vocês me acompanhem ouvindo. Vejam lá comigo. O TST, ele é composto da seguinte divisão.
órgão especial, tribunal pleno, sessão administrativa, e aí, ó, que a gente já conversou em aula, e é por isso que eu faço questão de reforçar, sessão de dissídios coletivos, SDC. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que no processo do trabalho estudar as orientações jurisprudenciais da SDC e da SDI. O que é SDI? A sessão de dissídios individuais. Então, vejam comigo, sessão especializada em dissídios coletivos, sessão especializada em dissídios individuais, que é a SDI, que vira e mexe, eu estou trazendo alguma OJ para vocês. A SDI ela é dividida em duas seções, a subseção 1, subseção 2. E as turmas, o TST é composto por 8 turmas. 8 turmas, então, que de acordo com os assuntos vão sendo divididos nos processos. Pessoal, então, é muito importante isso aqui. TST, órgão especial, tribunal pleno, sessão administrativa, sessão especializada em dissídios coletivos, a SDC, a SDI 1 e a SDI 2 e as 8 turmas do TST. Lembrando que para o nosso estudo em processo do trabalho, para o nosso trabalho em relação à advocacia trabalhista, ou na magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho e também o auditor, nós precisamos estar atentos à CLT, à Constituição Federal, primeiramente, óbvio, e nós temos que acompanhar as súmulas do TST e as OJs, as orientações jurisprudenciais da seção de dissídios individuais, 1 e 2, e da seção de dissídios coletivos. Vejam que apenas a legislação não nos abastece. E no caso do auditor, e no nosso caso também em relação à medicina e segurança do trabalho, temos sempre que estar atentos aí às resoluções, às normas que vêm de órgãos administrativos, mas que gerenciam e vão dando parâmetros para o trabalho. Pessoal, em relação à aula de hoje, é isso. Eu quis deixar para vocês a estrutura da Justiça do Trabalho, como que a Justiça do Trabalho é organizada. Vejam que ela vai aí se dividindo de acordo com a necessidade para tratar o mais específico possível os processos, para dar uma atenção. Então, é uma justiça que, em que pese tantas pessoas a desprezem, a denigram, ela é muito organizada e sempre trabalhando de forma a tratar com proteção e tratar o empregado de forma especial. Por isso que ela é tão especializada. Bom, para as dúvidas eu fico à disposição. Nós vamos continuar conversando. Peço que façam bom uso desse vídeo. Esse vídeo é feito para vocês mesmo, do processo do trabalho, meus alunos da quarta-feira, e que vocês tenham bons estudos, pessoal. Faço votos também de que muito em breve nós possamos nos encontrar fisicamente nas aulas presenciais, mas enquanto isso não seja possível, tá tudo bem, tá tudo certo. Imagino com o passar do tempo, as videoaulas vão melhorando. Quem não conseguiu acesso no AVA, então, já digam aí para os colegas, pode acessar direto no canal, no Saberes Poderes, que é o meu canal particular. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam comigo até agora, não me abandonem e atentem-se lá nas atividades, hein? Ó, beijo no coração de todo mundo, tá? Até mais!